Pessoal, hoje eu tenho uma palavra poderosa para tratar com você. Eu queria trazer para você, vamos abrindo nossa Bíblia Sagrada, sem mais delongas. Vamos para Lamentações, livro de Jeremias, né? Porque Jeremias depois vem Lamentações. E eu queria, na verdade, falar contigo forte aqui, depois de Jeremias, Lamentações. Capítulo 5, a partir do versículo 15. Essa inspiração que eu vou pregar para você, eu tirei partes dela do que o pastor Jaime de Amorim Campos pregou. Eu achei muito interessante dividir com você esse texto. Amém? Lamentações capítulo 5, versículo 15, vamos entrar aqui no texto e vamos meditar em nome de Jesus. Diz assim: cessou o gozo de nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança. Você percebe aqui nesse texto um quadro de depressão, você percebe um quadro de desânimo e de tristeza. Essa palavra que você viu, cessou o gozo de nosso coração, está se falando aqui que acabou aquele período gostoso, que as coisas acontecem, que as coisas fluem, que o negócio vai para frente, que as coisas dão certo, cessou, parou. Essa palavra cessar também dá a entender que é brecar. É aquele período, sabe, que ficou complicadíssimo para eles aqui. Você percebe também na Bíblia Sagrada que essa tristeza, ela fez com que se convertesse também em lamentação a nossa dança. O pessoal geralmente dançava naquela época quando o pessoal tinha conquista, eles celebravam as vitórias dançando. Quem lembra, por exemplo, na Bíblia Sagrada, quando o povo de Israel ele passou o Mar Vermelho e os egípcios se afogaram, o que o povo de Israel fez junto com a Miriam? A Miriam tocava e o que o povo fazia? Exatamente. Então diz a Bíblia Sagrada aqui que trocou a dança por lamentação. Então acabou o período de conquista. Acabou aquele período de vitória. Só que daí você diz assim: por que isso aqui acontece? Cessou o gozo do nosso coração e acabaram-se as conquistas, acabaram-se as danças. Por quê? Alguém pode dizer: pastor, isso aqui geralmente porque a pessoa está triste, ela está depressiva, ela está desanimada nesse jeito aqui por causa de uma doença, ou por causa de uma enfermidade, ou por causa de um problema financeiro, ou uma situação difícil que a pessoa está enfrentando na família, porque isso aí tem a tendência de desanimar a pessoa. Mas você vai perceber agora no versículo 16, que na verdade não é a tristeza por causa de um problema em si, uma situação difícil e complicada. Ele vai falar agora o porquê que tudo isso está acontecendo com eles. Essa tristeza, esse cessou o gozo, esse converteu-se a lamentação, a dança em lamentação. Olha só o que diz o versículo 16. Escuta essa, hein? Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós. Lê o final do versículo agora. Porque pecamos. Você sabe que eu acho muito interessante uma explicação que o missionário R.R. Soares ele dá sobre essa questão da coroa na nossa cabeça. Vamos abrindo a Bíblia Sagrada em Apocalipse capítulo 5, versículo 10, para você entender o porquê da tristeza desse povo, e o porquê que acabaram as conquistas, porquê que eles pararam de dançar, porquê que cessou o gozo do coração, interiormente eles não estão bem. Por que isso? Porque caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós porque pecamos. Olha só sobre essa questão de coroa. A Bíblia diz que quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, você se arrepende dos teus pecados, se batiza nas águas, você recebe o Espírito Santo, então você se torna rei e sacerdote. E está escrito isso na Bíblia, ó. E para o nosso Deus os fizestes. O que Jesus fez da gente, pessoal? Reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a face da terra. Então quando você tem essa vida de comunhão com o Espírito Santo, comunhão com a Bíblia Sagrada, pratica a Bíblia Sagrada, é colocado espiritualmente sobre a sua cabeça uma coroa, que o diabo percebe isso, então você tem autoridade, porque você sabe que o rei é ele que decide as coisas, o rei é ele que determina, o rei ele estende o cetro e as coisas acontecem, ele que estende lá o cetro e diz: vamos fazer tal coisa, vamos fazer isso, vamos fazer aquele outro. Então quando você está vivendo com essa coroa espiritual na cabeça, você é uma pessoa que você domina, você consegue sobressair sobre as circunstâncias. Só que lá o Jeremias ele falou: a coroa caiu da nossa cabeça, ai de nós porque pecamos. Então se você é uma pessoa que você está no caminho do Senhor Jesus, praticando a palavra, você tem essa coroa. E Jesus ele disse em João 14 versículo 6,
ele disse, né? E disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então se Jesus é o caminho, enquanto eu estou no caminho que é Jesus, a coroa está na minha. Se você sai do caminho, você começa a tropeçar. E quando você começa a tropeçar, fala para mim o que cai da tua cabeça. Cai a coroa. Você perde a autoridade. Você perde totalmente o domínio. Então quando você está no caminho, que Jesus é o caminho, eu falei para você, e nesse caminho você se torna rei para ele, e você reina sobre a face da terra, você é uma pessoa que você tem domínio, você tem autoridade. Você saiu do caminho, você começa a tropeçar. Você tropeça para cá, você tropeça para lá, e quando você começa a tropeçar, a coroa cai da sua cabeça. E quando essa coroa, ela acaba caindo da sua cabeça, olha só o que diz em Oséias 14, versículo 1. Olha só. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados você tem caído. Você tropeça e você cai. Cai em pecado aqui, cai em pecado lá, começa a viver fora da palavra, e essa autoridade cai da nossa cabeça. E o que acaba acontecendo então nesse momento? Nesse momento você então não tem a comunhão plena com o Espírito Santo. Você não tem comunhão plena com a Bíblia Sagrada. E as coisas ruins começam a te acontecer e você não consegue mais ter autoridade. Você não consegue mais se sobressair sobre aquela circunstância. Você não consegue mais viver, sabe, de acordo com aquilo que Deus queria. E você começa a perder as batalhas. E daí vem o que eu estou pregando hoje, de Lamentações capítulo 5, versículo 15. Que você percebe aqui escrito na Bíblia Sagrada o seguinte, ó. Cessou o gozo de nosso coração, converteu-se a lamentação em dança. Perdão, converteu-se em lamentação a nossa dança. O que significa isso aqui? Que eles não estão mais conseguindo vencer o que vem contra eles. Por quê? Por causa do pecado, por causa da falha deles, o erro deles. Eles começaram a tropeçar e caiu da cabeça deles a coroa. E quando cai a coroa, pastor, está bem claro, quando nós pecamos, cai a coroa da nossa cabeça e a gente perde a autoridade. Só que nós pensamos que pecar é fumar, é beber, é se prostituir, é matar, é assassinar. Mas tem alguns pecados na Bíblia Sagrada que nós cometemos e que a gente não percebe, e aliás nem parece que é pecado. Vou te dar um exemplo para você entender que como é que você pode acabar perdendo a tua coroa. Abre em Juízes capítulo 6, no versículo 10. Todo mundo abrindo lá, por gentileza. Juízes capítulo 6, o versículo 10. Só para você entender bem. Porque a pessoa pensa, pastor, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não me prostituo, eu não matei ninguém, nem estuprei, nem assassinei ninguém. Mas tem coisas na Bíblia Sagrada que fazem a gente perder a nossa coroa, que são coisas que aparentemente para nós não é pecado, mas você acaba perdendo a tua autoridade, quer ver? Olha só o que diz em Juízes 6:10, ó. E vós dizeis, e vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus. Escuta essa. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Escuta isso aqui agora. Mas não destes ouvidos à minha voz. O que Deus tinha pedido para o povo de Israel? Não ter medo, né? O temer, ficar com medo dos deuses dos amorreus. O que eles fizeram? Ficaram com medo. Você quer ver o que aconteceu? Volta para versículos anteriores, Juízes capítulo 6, no versículo 2, ó. No versículo 1, porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos midianitas 7 anos, eles ficaram 7 anos escravizados. Por que eles ficaram 7 anos escravizados? Porque eles pecaram. Pastor, mas qual foi o pecado deles? Medo. Olha qual foi o pecado deles, ó. E prevalecendo a mão dos midianitas, escuta essa, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Você viu isso aqui? Quando os midianitas chegavam, em vez do povo de Israel usar a força para enfrentar o inimigo, eles usaram a força deles para fazer covas e fazer cavernas e fortificações nas montanhas. Em outras palavras, eles fugiram. E na hora que eles fugiram, Deus não gostou disso. Sabe qual foi o resultado? Olha só no versículo 4. E punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra, até chegarem até chegarem à terra de Gaza, isso. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Escuta agora o versículo 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas, porque a presença de Deus foi embora.
A presença de Deus foi embora por causa de medo. E muitas vezes eu tenho medo e acho uma coisa normal. E nessa hora você perdeu a coroa, porque você não está mais andando no caminho. O caminho de Deus é o caminho da fé. O caminho de Deus é o caminho da coragem. O caminho de Deus é o caminho da convicção. Aí daqui a pouco você diz: pastor, mas eu não fumo, pastor. Eu não bebo, pastor. Eu sou uma pessoa que eu não mato, não adultero. Eu não me prostituo. Pastor, eu estou sempre na igreja. Mas está com medo. E quando você está com medo, pelo que está registrado aqui na Bíblia Sagrada, a tua coroa cai e você perde a autoridade. E aí as coisas começam a acontecer e você não consegue vencer. E sabe o que acontece contigo? Cessa o gozo do teu coração. Você fica triste, você fica abalado, você fica chateado. Você começa a converter a tua dança em lamentação, você não conquista mais nada. E você sabe como é que Deus mudou essa história aqui? Quando ele percebeu e viu um homem chamado Gideão. E o Gideão era um rapaz que não estava com medo. E aí Deus pôde usar ele. Então você percebeu aqui nesse texto? O medo é uma coisa que para nós aparentemente não é pecado. Mas para Deus é. Porque no versículo 10 você leu comigo agora aqui, ó. Eu vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus, e eu falei com vocês: não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas vós não destes ouvidos à minha voz. Então o que é pecado? Pecado é quando Deus te manda você fazer uma coisa e você não faz. Por exemplo, jogar futebol é pecado? Claro que é, para mim é, porque Deus não quer que eu jogue. Você está entendendo? Pecado, e você perde a autoridade da tua cabeça quando você começa a desobedecer algo que Deus falou comigo, ó. Mas não destes ouvidos à minha voz. Você está conseguindo perceber o que eu estou falando? Então isso é pecado. E Deus disse: eu não quero que vocês tenham medo. Ficaram com medo, já era. Então medo, eu estou dando um exemplo, tem tantas outras coisas. Você peguei outro texto aqui, quer ver? Para você ver outra coisa que parece que não é pecado, mas é. Abre em 2 Crônicas, capítulo 14. Pastor, isso faz perder a coroa? Faz perder a coroa porque você pecou, você falhou contra Deus, e aí você começa a cessar o teu gozo. Você fica triste, fica abalado, você fica desenchavido, você fica mal. E não é que você está fumando, bebendo, se prostituindo, você está com medo. Um exemplo, quer ver outro pecado aqui que a gente também não dá bola, e a gente até acha que isso aqui não é pecado. Olha só o que diz 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 14. 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 14. Olha isso aqui, irmão. Que doideira. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Por quê? Porquanto, escuta essa, não preparou o coração para buscar Deus. O rei aqui, você vê que esse rei aqui, se eu não me engano, é o Roboão. Ele não preparou o coração dele para buscar quem, pessoal? E eu vejo muita gente desse jeito. A pessoa está deixando de buscar o Senhor. Ela está deixando de buscar Deus. Pastor, mas isso não é pecado, pastor. Eu não tive tempo, pastor. Eu não tive tempo para buscar Deus, pastor. A minha vida é muito corrida. Eu não estou me preparando para buscar o Senhor. Tua coroa cai da cabeça. Você perde a autoridade. E aí você percebe que a pessoa está triste, não é por causa da enfermidade. A pessoa está triste não é por causa da crise. A pessoa está triste e as coisas não estão mais acontecendo na vida dela, não é por causa do problema, a situação está difícil, não. É a falta de preparar o coração para buscar Deus. Até se você voltar aqui no versículo 5, a reclamação de Deus era essa, no mesmo capítulo 12. 2 Crônicas 12, versículo 5, ó. Então veio Semaías o profeta a Roboão e aos príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e vos disse: assim diz o Senhor, olha o que Deus falou: vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixeis nas mãos de quem? De Sisaque. Então o inimigo chegou, o inimigo veio, e eles não estavam conseguindo vencer o inimigo, eles não estavam conseguindo superar aquela situação, eles estavam abatidos, e Deus foi muito claro, ele disse assim, ó, vocês me deixaram, eu abandonei vocês. Você sabe o que ele falou? Olha o que diz no versículo 6, então se humilharam, quero que você dê um glória a Deus aí, exatamente, então se humilharam, e os príncipes de Israel e os reis, e disseram, o Senhor é justo. Fala comigo em voz alta, está correto. Tipo assim, é como se ele dissesse, agora a gente está entendendo o motivo que a gente não está vencendo. A gente deixou o Senhor. A gente não preparou o nosso coração para buscar Deus.
Porque até se você for ver, lá no capítulo 1, no versículo 2 Crônicas 12:1, ó, e sucedeu, pois, que havendo Roboão confirmado o reino, e havendo-se fortalecido, deixou a lei de Deus, e com ele todo Israel. Quando que ele abandonou Deus? Quando tudo estava bem. Esse é um problemaço que nós temos, e a gente acha que não é pecado. Isso é um pecado dos mais graves. Prosperou, não vai mais na igreja. Cresceu, ficou curado, não aparece mais na presença de Deus, não vai mais. Tem muita gente que muda o comportamento dela e até deixa, ó, olha só. E sucedeu, pois, que havendo Roboão confirmado o reino e havendo se fortalecido, ele ficou muito forte e muito grande, deixou a lei do Senhor. E o pior não é isso, todo Israel deixou com ele, porque você é uma pessoa que você estabelece influência sobre os outros. Então você viu que todo Israel deixou. E isso aqui parecia que não era uma coisa pecaminosa, mas foi, e foi pecaminoso. Então tem coisas que você vai observando na Bíblia Sagrada que fazem com que nós fiquemos tristes, que a gente não consegue mais conquistar as coisas. E aí você pergunta à pessoa, por que você está depressivo assim? Por que você está mal? Ah, é o meu problema. É o problema ou caiu a coroa da minha cabeça porque eu pequei? Caiu a coroa. Caiu a coroa, ou eu fiquei com medo, ou eu não preparei meu coração para buscar Deus, eu abandonei Deus, eu não estou mais buscando Deus como eu buscava antes. Aí a pessoa diz, meu Deus, mas o que está tão difícil na minha vida? As coisas não estão indo para frente. Claro, você não é mais a mesma pessoa que você era antes. Então voltando lá para Lamentações capítulo 5, e agora você está entendendo bem, quem está conseguindo acompanhar agora o raciocínio do Espírito Santo? Então eu vou ler os 2 versículos que eu comecei pregando hoje, o 15 e o 16. E aí eu vou já entrar no 17. Olha o que diz. Então cessou o gozo de nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança. Então dá a entender que está acontecendo algum problema. Não, não é problema, irmão. Não é o problema que me deixa triste. Não é o problema que me deixa abalado. E eu vou te provar isso agora. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. E olha o 17 agora que forte, ó. Por isso desmaiou o nosso coração. O que significa desmaiar o coração? Perdemos a força interna. A gente não tem mais força dentro da gente. Por isso escureceram os nossos olhos. Nós perdemos completamente a visão. A gente não está enxergando mais nada. Mas não é o inimigo que está fazendo isso, irmãos. É a falta de comunhão plena. Eu até coloquei no meu estudo. A situação não poderia nos deixar em estado emocional depressivo. Os problemas não poderiam deixar a gente assim, irmão. As dificuldades não poderiam abater a gente tanto desse jeito. Então parece que é o problema que nos deixa mal. Mas não é, só parece. O que nos deixa mal, grita em voz alta comigo, é a falta de comunhão plena. Exatamente. Se você está com uma comunhão plena, a coroa continua na tua cabeça e você é abençoado. Pode vir o que for, aí você vive aquele texto do Salmo 125, versículo 1, eu acho que todo mundo conhece esse texto, onde diz, os que confiam no Senhor, serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Irmão, você fica uma rocha, aparece a enfermidade capaz de você dar risada, surgiu uma situação difícil, quando você está com uma comunhão plena com Deus, você já está amaldiçoada sem enfermidade em nome de Jesus. Surgiu uma situação de crise, você diz, não, o meu Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele cuida dos passarinhos, não vai cuidar de mim? Claro que vai cuidar de mim. O Deus que abre a porta, Ele que abre a porta e ninguém fecha e ninguém abre. Mas quando a coroa caiu da tua cabeça, meu Deus, não sei mais o que fazer, Senhor. Tem medo aí. Você já não está mais buscando a Deus como você buscava. Caiu a coroa da tua cabeça, você perdeu a autoridade. Que quando você está de bem com Deus, olha o que acontece. Esse texto que eu separei, você vai gostar demais. Olha só quando você está em comunhão plena. É loucura, quer ver? Abacuque capítulo 3, versículo 16. Eu acho que todo mundo conhece esse texto também. Quem é crente já de um tempo na igreja. Jorge, vem aqui um pouquinho, Jorge, no teclado. Olha só que interessante, ó. Abacuque capítulo 3, versículo 16, ó. 18, desculpa, 17, Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não hajam vacas. Lê para mim um cara desse que ele está escrito aí, ó.
Me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Você sabe o que é exultar? Exultar é saltar de alegria. Agora eu vou ler de novo para você. Escuta isso aqui, ó. Ainda que a figueira não floresça. O cara chegou lá, a figueira não floresceu, não deu nem flor. Aí ele pensa assim, bom, a figueira não floresceu, então eu vou lá agora na vide. Opa, a videira tem os frutos, tem a florzinha, mas ele olha, não deu fruto, não. Mas se deu errado a figueira e deu errado a videira, eu vou lá na oliveira. Aí ele olha, opa, a videira floresceu e tem o fruto. Ele coloca o fruto da oliveira, que é a azeitona, na boca, está podre. Não, mas peraí, se não deu certo a figueira, se não deu certo a videira e a oliveira, então agora eu vou lá para os campos. Aí chegou no campo, está tudo morto, não nasceu nada, não cresceu nada. Ele disse, não, peraí, eu vou às ovelhas. Eu vou chegar agora nas ovelhas. As ovelhas da malhada sejam arrebatadas, ou seja, foram roubadas as ovelhas. Não, peraí, tem as vacas. Cheguei no curral, as vacas estão mortas. Pastor, você sabe, né? Tiro na cabeça. Uma forca. Para quem está sem coroa na cabeça, isso acontece. Mas para quem está com coroa na cabeça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Ele vai me tirar dessa. Aí quando você é desse estilo, olha o que acontece no versículo 19, ó. Jeová, o Senhor é a minha força. E ele diz mais, o Senhor fará os meus pés como os das corças, me fará andar sobre as minhas alturas. Ou seja, eu vou saltar por cima de tudo isso. Então você vê que uma pessoa que está de bem com Deus, ela não cessa o gozo, não cessa a alegria dela. Ela não converte a dança em lamentação, não caiu a coroa da cabeça dela, o coração dela não está desmaiado, ela não perdeu a visão, ela continua olhando para o Senhor, que Ele é Criador dos céus e da terra. Como é que diz o Salmo 122? Ergui os meus olhos para os montes, né? De onde me virá o socorro? O meu socorro vem de quem? Aliás, Salmo 121, 2, desculpa, né? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então você está passando uma situação difícil, mas você está em comunhão plena com o Espírito Santo. Você está na presença de Deus, você está no caminho, você não está medroso, você não está assustado. Olha esse outro texto agora que você vai gostar bastante. Atos 5, versículo 40. Os apóstolos foram presos, e a Bíblia Sagrada diz que quando eles foram presos, mandaram açoitar os apóstolos. Mas bateram nesses caras, irmão. Bateram neles. E olha só, e concordaram com ele. E chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, bateram neles, mandaram que não falassem mais no nome de Jesus e os deixaram ir. Então bateram neles, soltaram eles, vocês não falem mais tal de nome de Jesus. Versículo 41, e retiraram-se pois da presença do conselho, tristes, chateados, com as costas doendo, e não pregaram mais. É assim que está escrito? Diz que retiraram-se pois da presença do conselho, todo machucado eles estavam, né? Regozijando-se de terem sido julgados, dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Irmão, isso aqui, irmão, é a cara de quem está de bem com Deus. A tua situação e a tua circunstância, ela não muda o teu estado emocional. O teu estado emocional continua alegre. O teu estado emocional, você continua bem, você continua na presença de Deus. Você lembra em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 23? Mesmo caso, Atos 16, 23. E havendo-lhes dado muitos açoites, bateram no apóstolo Paulo, bateram, e os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. Pensa, olha aqui. Então eles estavam com as roupas rasgadas, as costas todas ensanguentadas de Paulo e Silas. Aí prenderam os pés dele no tronco, as mãos amarradas. Eles estavam numa situação terrível. E olha o que eles fizeram, meus irmãos. Perto da meia-noite, Paulo e Silas, fala para mim o que eles faziam. Oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam, estavam todo mundo escutando. Meu Deus, esses caras tinham que estar abalados. Esses caras tinham que estar emocionalmente em frangalhos, eles tinham que estar mal, irmão. Eles não tinham que estar desse jeito. Mas sabe qual foi o resultado disso aqui? De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Não se abala, irmão. Não se abala. A coroa ainda está na tua cabeça se você não tem vivido no pecado. Se você não está vivendo com medo, se você está preparando teu coração para buscar Deus, não se abale. O pastor Jaime contou uma história de um rapaz lá de São Paulo.
O rapaz fazia coisa errada. Presta atenção nessa história aqui, que é tudo a ver com o que eu estou pregando. Esse rapaz fazia muita coisa errada e tal, e ele foi preso. E aí ele pegou 28 anos de cadeia. Você sabe que 28 anos dá para estragar a vida de alguém, não? Dá, né? Só que lá dentro da prisão, num horário lá, eu acho que eles têm um momento que eles assistem televisão. Não sei qual é o horário, eles assistem televisão. Ele assistiu o missionário. Aí ele acabou assistindo o missionário, ele acabou se convertendo. E eu mesmo preguei durante um ano, acho que foi na cadeia lá na prisão em Porto Alegre, né? Acho que 1 ano e meio, mais ou menos, eu fiquei pregando na prisão. Toda quinta-feira eu ia pregar na prisão. Então eu entrava na cadeia, tinha que tirar aliança, tirava cinto, tirava tudo. A Bíblia Sagrada eles revistavam. Então você não podia entrar de qualquer maneira lá. Aí eu pregava lá. E esse rapaz, ele acabou então se convertendo lá em São Paulo. E ele começou a frequentar a igrejinha que tinha dos presos lá dentro. Bom, resumo da ópera. Esse rapaz de 28 anos de cadeia, a pena dele diminuiu e ele ficou só 3 anos preso. De 28. Esse rapaz acabou saindo da prisão e ele feliz da vida porque quando ele acabou se convertendo, ele ficou sabendo da pena. Porque a pena que eu falei de 28 anos, ele ficou sabendo só depois que ele se converteu, porque demorou o julgamento dele, então ele não sabia quanto que ele ia ficar lá dentro. Mas quando ele se converteu, ele ficou sabendo que era 28 anos. Mas ele não desanimou. Ele disse, não, agora eu estou preso, mas eu estou com Jesus. Eu estava lá fora solto, mas eu estava com o diabo. Agora eu estou aqui dentro preso, mas agora eu estou livre espiritualmente. E ele ficou feliz. Ele ficou lá dentro preso, aquela situação não abalava ele. Ele começou, o pessoal da outra época da vida dele tentava fazer ele fazer coisa errada. Ele disse, não, eu estou fora. Eu agora me converti de verdade. Aí, como eu disse, diminuiu a pena dele. Ele acabou sendo solto em 3 anos. Ele saiu, se tornou pedreiro. Ele começou a trabalhar como pedreiro, se tornou empreiteiro e hoje tem várias casas de aluguel e o cara é muito bem sucedido. Olha que loucura, irmão. Mas quando ele ficou sabendo da pena, ele já era convertido, ele não disse, pronto, agora acabou minha vida, acabou, não. Hoje ele está muito bem, hoje ele frequenta a igreja, frequenta a sede. Então, só para você entender, eu acredito nisso. Eu acredito que quando você não se abala, eu acredito que quando você começa, sabe, a mudar essa questão de ficar triste, abalado por causa da situação, mas você começa a olhar para Deus, Deus começa a abençoar você. Você lembra, Ana, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9. Olha só o que diz a Bíblia, aliás, versículo 9 não, né? Vamos ler o versículo 6 antes. Diz que a Ana excessivamente era irritada pela competidora dela para embrevecer ela porque ela não podia ter filhos. E aí versículo 7 diz no finalzinho do versículo que toda vez que a Ana subia à casa de Deus para orar, diz que a outra encheu o saco dela e ela só chorava e não comia, só chorava e não comia. Então você vê que a Ana, ela estava sem coroa na cabeça. Você vê que a Ana estava abalada, ela não estava bem, ela não estava legal. Só que no versículo 9 ela se levanta. Lê o versículo 9. No finalzinho do versículo diz, no começo do versículo, e Ana se levantou depois que comeram e beberam. Ela entrou no templo, ela começou a orar, ela começou a clamar, e daqui a pouco ela começou a fazer algo espontâneo, buscando a Deus. E aí o sacerdote pensou até que ela estava bêbada, que ela estava mal. Mas lá no versículo 17 diz assim a Bíblia Sagrada. Ó. Então Eli respondeu, Ana, o teu problema não é nem de trompas, o teu problema não é ovário, não é por isso que você não está tendo filho. O teu problema é emocional, você não pode se abalar desse jeito, você não pode ficar cabeça baixa. Vá em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe pediste. Escuta isso aqui agora, hein? E disse ela, acha a tua serva graça em teus olhos. Agora você lê comigo. E assim a mulher se foi no seu caminho, e agora diz assim, ó, comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Você sabe o que acontece no versículo 19, no versículo 20? A Ana fica grávida. Ela fica grávida depois de anos. Por quê? Porque ela estava sem coroa. Quando ela veio para o caminho, ela se endireitou. Ela não deixou mais se abalar. Ela ficou com a autoridade na cabeça. E Deus abençoou ela. No versículo 20 diz, ó, no versículo finalzinho do 19 já diz, no finalzinho do 19, e o Senhor se lembrou dela. E no versículo 20, e sucedeu que passado algum tempo, Ana concebeu. E teve um filho e chamou o nome dele de Samuel, que é o livro de Samuel. Então você percebe na Bíblia Sagrada que essa questão de você se abalar, de você ficar chateado, de você ficar mal, não é o teu sofrimento, é a falta de comunhão, pessoal. É a falta de você estar ligado com Deus. Porque quanto maior for a tua comunhão com Deus, menos você vai se abalar.
Você não vai mais converter a tua dança em lamentação. Não vai cessar o gozo do teu coração porque apareceu uma doença no teu corpo. Você não vai ficar abalado e triste por causa do momento difícil financeiro. Não, você está de bem com Deus. Você sabe quem é o teu Redentor. O Jó falou isso, né? Em Jó, no capítulo 19, o Jó, ele fala exatamente o seguinte no versículo 25 e 26. Ele diz assim, ó, eu sei que o meu Redentor vive. Quem acredita que Deus está vivo aqui? Quem acredita que aquele que vai tirar você dessa está vivo? Então, mano, para que você ficar abalado, chorando, triste, sabe? Desmaiou o nosso coração, se escureceram os nossos olhos, cessou o nosso gozo. Não, pera lá, você está em pecado. Você está vivendo errado, você está em outro caminho, isso não é o caminho de Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. Fala comigo todo mundo, e por fim se levantará aqui na terra. O que significa isso? Por fim se levantará. Tudo que você está passando não é o teu fim, isso não é o teu fim. Tudo que você está passando é um período, isso já vai acabar e ele vai se levantar aqui na terra. Ainda que seja uma situação terrível que nem essa aqui, ó. Olha o que ele diz no versículo 26. Depois de consumir da minha pele, quem lembra que o Jó estava doente? Quem lembra o Jó estava doente ou não estava? Ele disse, depois de consumir da minha pele, ainda em minha carne eu verei a Deus. Eu acredito na cura. Eu acredito que Deus vai curar o meu corpo. Eu acredito, eu já me vejo curado. Eu me vejo bem. E eu pergunto, o Jó ficou curado ou não ficou? A pele dele não foi consumida? Foi ou não foi consumida? Mas não foi na carne dele que ele viu a Deus aqui na terra? Foi. Ele ainda viu, ele teve o dobro de tudo que ele possuía, tudo que ele tinha. Então deu uma virada por cima. Por quê? Porque o Jó, ele não se abalou. Diga amém, Jesus. Então voltando lá para Lamentações capítulo 5, para mim finalizando. Lamentações 5, agora eu vou ler então, para deixar bem grifado. Vou grifar o que já está sublinhado. Cessou o gozo de nosso coração. Converteu-se a lamentação, converteu-se a nossa lamentação a dança em lamentação, né? Então a gente está triste, está num quadro depressivo, de desânimo. Mas por quê? Está passando uma luta? Não, é que caiu a coroa da nossa cabeça, a gente perdeu a autoridade. Mas por quê? Porque pecamos, a gente saiu do caminho, começou a tropeçar e fazer coisa errada, a coroa caiu da cabeça, o inimigo veio, a gente está escravo na mão da Babilônia. Que mais? Por isso desmaiou, por causa disso. Você lembra de Provérbios 26, 2? A maldição sem causa não se cumpre, ó. Olha aí, como pássaro no seu vaguear, como andorinha no seu voo, a maldição sem causa não vem. Toda coisa desgraçada que está acontecendo na sua vida tem que ter uma ilha. Como a ilha. O passarinho, ele está voando, ele não vai pousar se não tiver um lugar para pousar. A maldição, ela não pousa. A maldição, ela não vai chegar na tua vida se não tiver uma causa. Então, por isso, desmaiou o nosso coração. Por isso, escureceram os nossos olhos. E o versículo 18 agora. Pelo monte de Sião que está assolado. Então, está tudo difícil aqui o povo de Deus. E andam as raposas. Então, começam a se manifestar os demônios. Porque raposa, não quero ofender o time de futebol de ninguém, tá? Mas raposa na Bíblia Sagrada é sinal de demônio. Então, as raposas começam a se manifestar. Cai a cor da nossa cabeça, a gente fica triste, abalado, e as raposas começam a andar para cima e para baixo. Demônio daqui, demônio de lá. Eu até coloquei no meu estudo, né? Eu coloquei aqui escrito assim, ó. Não são os problemas, mas é a minha falta de comunhão faz com que os demônios comecem a se manifestar. Eles começam a andar na minha vida. E começam a andar na saúde, começam a andar no casamento, e começam a andar porque eu não estou de bem com Deus. E o último texto que eu preparei para você, para nós finalizarmos tudo aqui, 2 Crônicas, capítulo 33, que é a cara de tudo que eu preguei. Isso aqui é a cara de tudo que eu preguei. Pastor, pelo que o senhor está falando aí, eu estou entendendo o texto. Se eu estiver super de bem com Deus, não estou em pecado, estou na presença de Deus, nada vai me abalar e eu vou vencer todas. Exatamente. Se Deus é por nós, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A comunhão plena, meu irmão, com Deus, ela é formidável. Agora, quando isso aqui acontece, 2 Crônicas, capítulo 33, o versículo 9 diz assim: E Manassés tanto fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então você vê, esse cara aqui, que era um rei do povo de Deus, ele fez coisas piores do que as pessoas que não conhecem a Deus. Pior.
Porque há uma diferença muito grande você pecar sem conhecimento e você pecar conhecendo a lei de Deus. Você concorda comigo? Porque a pessoa fazer uma coisa sabendo é uma coisa, e a pessoa fazer um negócio não sabendo, não conhecendo, na ignorância, é outra. Então, quando eu e você que conhecemos a Bíblia Sagrada, fizemos qualquer coisa que desagrada a Deus, conhecendo a palavra, você percebe na Bíblia Sagrada que para Deus é uma coisa pior do que as pessoas mundanas. Porque as pessoas mundanas não têm interpretação da Bíblia. E olha só o que diz agora. E falou o Senhor a Manassés e o povo, porém, e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Para lá. O Manassés, ele estava com a coroa na cabeça quando Deus falou com ele, ou ele já tinha perdido a coroa? Já tinha perdido? Não. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Então, quando ele começou a fazer essas coisas erradas, conhecendo a palavra de Deus, Deus tentou falar com ele. Então, deixa eu te dar um toquezinho. Deus fala contigo enquanto ainda você tem dinheiro. Deus está falando com você enquanto ainda você tem saúde. Deus está falando contigo enquanto o teu casamento ainda está existindo. Você está fazendo coisa errada, mas Deus está falando com você com a coroa na tua cabeça. A coroa não caiu. Você já começou a sair do caminho de Deus, você começou a tropeçar, a fazer coisa errada, a coroa está para cair da tua cabeça e você não está escutando. Então Deus tentou falar com Manassés, eu até coloquei no meu estudo, né? Deus falou enquanto ainda ele estava reinando. Deus falou enquanto ele ainda estava em pé. E Deus tenta falar com a gente quando a gente está em pé. Mas geralmente a gente está, nada a ver, eu estou bem. As coisas estão acontecendo, está tudo dando certo na minha vida. As coisas estão fluindo, as coisas estão funcionando. Mas olha o que aconteceu. Pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Síria, os quais, fala para mim o que fizeram com ele. Prenderam Manassés entre os espinhais, e deve doer, porque ele foi preso e amarrado entre os espinhos e ficava furando ele. Ele ficou preso entre os espinhais e amarraram com cadeias e o levaram para a Babilônia. Você sabe o que significa Babilônia? Fala comigo, casa da confusão. Então a vida dele começou a ficar uma confusão. Ele foi preso, começou a sofrer, ficou entre os espinhais. Mas eu pergunto, Deus tentou ou não tentou falar com ele? Só que aqui caiu a coroa já. Aqui ele perdeu a coroa. Então ele perdeu a coroa e olha só como é que ele ficou. Versículo pessoal 12. E como é que ele ficou? E ele? Angustiado. É isso que eu estou falando. Esse é o sentimento que tem a pessoa que não está firme com Deus. A pessoa está sofrendo e ela sabe que ela falhou, ela sabe que ela errou, ela sabe que ela saiu do caminho de Deus e ela está angustiada. E sabe o que aconteceu com ele quando ele ficou angustiado por causa dessa situação toda? Aí ele foi orar a Deus. E tem gente que só prefere orar e se converter a Deus depois que aparece uma doença. Depois que a pessoa perde tudo, e perde a empresa, e perde a colheita, e perde isso, e perde aquele outro. Não, irmão, Deus vai tentar falar com você com a coroa na cabeça. Ele não quer que você fique angustiada, Ele não quer que você fique angustiado, Ele não quer que cesse o gozo, Ele não quer converter a tua dança em lamentação. Não, Ele não quer que desmaie teu coração. Deus, Ele não quer que você perca a visão dos teus olhos. Ele não quer que as raposas fiquem andando na tua vida. Ele não quer isso. Então Deus tentou falar com Manassés, mas não adiantou. Aí ele está nessa situação aqui, preso, como é que ele diz ali a Bíblia Sagrada? Entre os espinhais, né? E prenderam entre os espinhais, amarraram ele com cadeias e o levaram para a Babilônia. Então ele estava confuso, amarrado, preso, não sabia o que fazer. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor. Escuta isso aqui agora, hein? Seu Deus, e humilhou-se perante o Deus de seus pais, e lhe fez oração. Olha que bonito. E Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Fala assim, ó, voltou a coroa. Mais uma vez. Voltou a coroa. Deus tirou ele de lá. Deus tirou ele daquela situação terrível que ele estava. E aí a Bíblia diz aqui, ó, e tornou a trazer a Jerusalém e ao seu reino, e então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Mas precisava passar por tudo isso? Não precisava, mas de vez em quando a gente prefere.
As coisas estão dando tudo bem, está tudo funcionando. Aí Deus fala, ó, para com isso, para com aquilo. Olha, você vai perder a autoridade. Daqui a pouco vem o inimigo, você não consegue fazer nada porque eu não estou contigo. Daqui a pouco surge a situação, você não vai conseguir vencer. Olha, a pessoa não dá nem bola. Nada a ver esse negócio. Estoura o negócio. Ai meu Deus, agora eu vou. Ai meu Deus. É aquela pessoa que só para de fumar quando o doutor diz, olha, 3 meses de vida você tem. Aconteceu isso com meu pai. A gente fala assim, ó, quem que libertou teu pai do cigarro? Eu falei assim, o medo. O medo ele foi no doutor, o doutor disse assim, ó, você só tem mais 2 meses de vida, o teu pulmão tá preto. Ele tá um carvão, tá uma rocha, na verdade você nem tem mais pulmão, nem sei como é que você tá vivo. Então se eu fosse você, eu parava de fumar agora. E ele libertou daí. Liberta. Pelo poder e autoridade do medo. E tem gente que é assim. Que quando estourar uma bomba bem estourada, Deus, eu vou me batizar. Eu preciso me batizar nas águas. Agora eu vou largar aquela mulher. Agora eu vou parar de fazer esse cambalacho. Agora, Deus, agora eu vou parar. Aí quando você para, o que volta na tua cabeça? E quando volta a coroa, volta também a tua autoridade e você sai dali. Mas não precisava ter caído. Não precisava ter caído. Então continue sendo rei e sacerdote sobre a face da terra. Tá tudo bem, continue em santidade. Tá tudo mal, você não vai perder a tua comunhão com Deus e você vai ser abençoado. Aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Se coloque de pé. Consegui provar para você que problema não entristece ninguém? Consegui provar ou não consegui? Né? Tristeza não abate ninguém, mano. Problema não abate ninguém, situação não abate ninguém, mano. Eu já vi pessoa, irmão, com câncer terminal, a pessoa cantando, louvando a Deus, engrandecendo. Você dizia, eu já escutei pessoa, como eu disse, pessoa com câncer terminal, de você olhar para a pessoa e dizer assim, caramba, você tá melhor que eu, tá mais feliz que eu. Não tô falando sério, irmão. Tô falando sério, tem pessoa, irmão, que tá muito de bem com Deus. A pessoa tá num âmbito espiritual assim, irmão, que a pessoa nem tchum. A pessoa nem tchum pra situação. A pessoa tá que nem os apóstolos, com as costas tudo lascadas. Como é que eles saíram? Saltando. Tá, e vocês vão parar de pregar agora, pelo amor de Deus. Vocês vão parar de pregar. Que parar de pregar, irmão? Os caras que começaram a pregar mais ainda. O Abacuque, ainda que a figueira não floresça, né? Não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta. Deu tudo errado, mas o Abacuque, irmão, ele dizia assim, ixi, eu tô com uma força tão grande, eu vou saltar por cima de tudo isso como a corça salta. A corça, você sabe o que é, é um animal parecido com o viadinho, né? Ele tem, deixa eu perguntar, aqui no Mato Grosso do Sul você tem bastante. Quem um dia estava viajando e saltou um cervo por cima de você? Alguém já aconteceu isso? Já aconteceu com vocês isso? Com quem já aconteceu isso também? Você está viajando, daqui a pouco um cervo salta. Servo não é o servo de Deus não, tá pessoal? Saltou o pastor Mike no meio da viagem. Não, servo é né? É servo com C, né? Com S. Servo com S sou eu e você, amém, pessoal? Mas eu quero brincar com você. Ele salta, pá! Irmão, quando você está de bem com Deus, você vai saltar por cima de tudo isso. Quando a Ana colocou a coroa dela na cabeça, ninguém mais abalava ela. Ela não tinha filho ainda, mas ela estava feliz, o semblante dela já não era mais triste, ela estava de bem com Deus. A outra mulher ficava tentando incomodar ela nem tinha uma, irmão. Tá ali, feliz da vida. Daqui a pouco Deus disse, chegou a hora de ela ter o filho. Irmão, lute para a coroa não cair da tua cabeça. Como é que ela cai? Quando você sai do caminho, você tropeça. Você começa a trocar, cai a coroa. Aí cai a coroa. E aí, irmão, vai cessar o teu gozo. Você vai perder as conquistas. Vai começar a acabar a conquista, você não vai mais dançar. Você vai só se lamentar. É, porque deu errado. É isso aí. De bem com Deus, você vai estar sempre dançando na presença do Senhor. Sempre engrandecendo. Aleluia. Diga, meu estado emocional não vai mudar. Não vou me abalar. Eu sei em quem eu tenho crido. Fala de novo, eu sei em quem eu tenho crido. Feche os teus olhos, levante as mãos. Pai, obrigado por essa palavra. Esse povo hoje entendeu o recado que veio do céu. Tristeza, abalo, é aquela pessoa que ela está mal, por que ela tem? Ela está desse jeito, porque caiu a coroa.
Porque de vez em quando a gente pensa que pecar é fumar, beber, e não é. Muitas vezes pecado é não preparar o coração para Deus. Pecado muitas vezes é o medo. Bater um medo na gente, um medo estranho, esquisito, isso não agrada a Deus. Você tem que falar com Jesus agora de Jesus. Jesus, eu não vou me abalar. Eu não vou me abalar. Eu vou olhar para essa situação porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a face da terra. Eu sei, isto é na minha carne. Eu ainda verei a Deus depois da minha pele ser consumida. Oh Deus, nós somos como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Essa situação não vai dobrar você. Eu estou profetizando aqui, essa situação não vai dobrar você. Não se entregue, não se entregue. Você está de bem com Deus, você está em santidade, você está cheio do Espírito Santo, você é uma pessoa que conhece a Bíblia Sagrada, você está vivendo em santidade. Calma, isso é só um vento que passou e vai passar. O grande apóstolo Paulo disse: por isso eu não desfaleço, eu não desanimo, porque ainda que o meu exterior se corrompa, meu interior contudo se renova de dia em dia. Oh, glória a Deus. A tua luta é leve e momentânea. E agora você fale isso junto comigo: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia.